E aí, galera, estamos gravando isso de madrugada, que foi quando a gente conseguiu terminar de assistir para gravar isso. Vamos falar hoje sobre o que a gente gosta de fazer nesse canal, que é de televisão. Como não falar de televisão se a gente não for falar sobre o cara que é considerado o rei da TV? Vamos falar do canal que a gente mais fala dele nesse canal aqui, que é o glorioso SBT. E uma série que a família Abravanel não gostou muito de como foi retratada. O que quer dizer que não fizeram uma série chapa branca, lambendo os Abravanel como eles querem que seja. Que não sabe vai ter uma adaptação. Que já foi abençoada pelo Silvio e sua família. Pelo Rodrigo Faro. Mas depois da vinheta vamos falar sobre uma série do Star Plus brasileira, que é o rei da TV. Se liga aí que não vamos falar disso. A série tem duas linhas do tempo, passado e futuro. Principalmente a primeira temporada, que explora bem mais o passado. Mostra como o Silvio começou toda a trajetória dele desde quando ele era camelô. Só que eu achei que faltou falar em coisas como a estreia de fato do SBT, que não foi mostrada. Pra mim, a maior ressalva dessa série é não mostrarem o melhor amigo do Silvio, que é o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele não é citado em nenhum momento, não há nenhuma citação à Praça é Nossa, nem nada. O que tem do Carlos Alberto na série? É a primeira frase que aparece no primeiro episódio, e o pai dele, que é o Manuel de Nóbrega. Não tem absolutamente mais nada. É o melhor personagem da primeira temporada. Eu achei a segunda temporada um pouco arrastada e depois ficou muito corrida em algumas coisas. Mas sem atropelar as coisas, vamos começar do início. Tudo começa no ano de 1988, quando o Silvio tá com problema na voz. Ele estava apresentando o programa dele normalmente, até que um dia ele perde a voz quando ia entrar no ar. E ele não sabe o que fazer, porque ele sempre disse que a alma do bom vendedor é a voz. Se você não tiver voz, você não vai a lugar nenhum. E o Silvio, como um bom manipulador, precisa de sua voz para manipular os outros. Mostra esse lado empresarial manipulador do Silvio com bastante destaque na primeira temporada. E essa é a parte melhor do Silvio da série. Nós sabemos que o Silvio, como apresentador, a vida real é melhor que a série, como apresentador, como animador, mas o lado empresário, que é o que a gente queria ver, a série explorar muito bem. O Silvio é quase que um anti-herói, porque ele faz as coisas com o intuito de se beneficiar. Ele ajuda o próximo, lógico, ele ajuda muita gente durante a série. No momento que o Silvio perde a voz, corta pro passado, que é quando o Silvio ainda está na escola. Ele tem um irmãozinho dele, que é de uma família bem tradicional, a mãe meio pobre, no estado do Rio de Janeiro. O Silvio, um dia ele tá indo pra escola com o irmãozinho dele e ele encontra um vendedor na rua lá, que ele era muito bom em falar com o público. O Silvio fica admirado do jeito que ele fala, faz umas mágicas lá com a caneta. Ele começa a querer aprender mais sobre isso, porque ele viu que isso estava dando dinheiro. Ou seja, ir pra escola não dá dinheiro, o que dá dinheiro é ser ambulante. Então abandone a escola. O pai do Silvio, ele tinha problema com jogo. Isso é mostrado. A família dele estava com uma situação meio complicada, porque não tinha dinheiro em casa, porque o pai gastava tudo, eles estavam racionando comida. Então o Silvio pega uma estátua de família, que a mãe dele tinha bem apego a ela, e ele pega escondido e vai lá com o vendedor do caminhão, porque ele queria montar a sua própria barraquinha, porque ele começou a trabalhar com o vendedor lá ambulante que fez as mágicas da caneta, só que ele não estava pagando ele muito bem. Pelo que dá a entender, desde novo, o Silvio não queria ter um chefe, ele queria ter seu próprio patrão, porque ele sabe que o patrão é que ganha dinheiro. O interessante é porque ele começa sem absolutamente nada. Ele faz uma penhora com um cara que cedia produtos principais. O cara até briga com ele, pensando que eu não sou penhor. Não, meu senhor, segure esta boneca aí que no final do dia você vai ter o seu lucro dobrado. Ele volta pra casa, a mãe dele briga com ele porque você não foi pra escola, vai ficar nesse negócio de vendedor mesmo. Então ele volta pra casa com pão, com compras, com um monte de coisa, e ele fala que a geleia é dele, porque ele sempre quis comer com geleia, mas nunca tinha geleia em casa. O ator que faz o Silvio jovem é
é bom demais. Infelizmente, ele não aparece na segunda temporada. Também mostra um pouco mais do que acontece com o Silvio sem voz, desesperado no SBT, porque os outros programas não tem tanto faturamento quanto o Silvio tem. E se o Silvio não tem voz, no segundo episódio explora um pouco mais isso do Silvio estar sem voz e o Gugu querendo se acender na televisão. Só que como o Silvio é uma pessoa bem ciumenta e complicada, o Gugu começa a fazer um relativo sucesso no seu programa lá, tava substituindo o Silvio, que não podia voltar. Chega um dia que o Silvio então vai explicar pro público o que está acontecendo, e em vez de ele liberar o Gugu pra continuar tocando os programas, o que ele fala? Reprise dos melhores programas do Silvio Santos. O Gugu fica muito puto com isso. O Rossi, que no caso representa o Boni da Globo, já tinha contratado ele pra fazer parte do cast da Globo, porque ele achou que ele tinha muito potencial, mas depois a gente explica melhor isso da história do Gugu na Globo, porque tem mais história do Silvio jovem. O então vendedor que ele admirava sentia inveja do Silvio porque ele conseguia mais clientes do que ele vendendo caneta e outras coisas. Existia no Rio de Janeiro uma coisa chamada Rapa. O cara mandou derrubar lá e dar o dinheiro que ele tinha ganhado. Como o Silvio é esperto, né? Então eles pegam a carteira dele, aí o Silvio mostra que ele tem uma pochete. Então o grosso do dinheiro dele tava ali. Um dos guardas sente um pouco de pena do Silvio jovem, fala: ei, garoto, você fala muito bem, vá nesse endereço aqui e tente uma entrevista na rádio. Aí ele vai trabalhar na rádio, onde tinha o Manuel de Nóbrega, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Como já falamos, o Carlos Alberto não aparece nesta série, o que é muito estranho. Nisso aí o Silvio também vai começar a ganhar dinheiro e ele começa a trabalhar no circo. Nesse circo, pelo que o Carlos Alberto já falou em entrevistas e podcasts por aí, que você pode procurar no YouTube, ele fala que o Silvio trabalhava junto com ele no picadeiro, fazendo as coisas. Era ele, o Golias e o Manuel de Nóbrega todos juntos lá. Nesse caso, aí é focado 100% em cima da figura do Silvio, como se ele não tivesse nenhum amigo para ajudar ele. E eu achei isso errado, porque ele escalou demais sem ter uma ajuda. Uma coisa que deixa a série um pouco menos verossímil, né? Porque sempre exalta a ideia de que ele é leal aos amigos dele, mas nunca mostra como ele conheceu esses amigos. Sim. Eles simplesmente estão lá. O único que é mostrado, como a gente já citou, é Manuel de Nóbrega, mas ele já tinha uma carreira de rádio há muito tempo. O Carlos Alberto sempre falou que o Silvio, o primeiro carro que ele comprou foi junto com ele e outras coisas. Pelo que o Silvio já falou, quando ele começou a trabalhar na rádio, ele ganhava menos como locutor de rádio do que como camelô. Então ele voltou a ser camelô. E não tem isso mostrando da série que ele voltou a ser camelô, que ele só foi escalando lá e começou a trabalhar no circo. Até que chega um dia lá que o Silvio vai conversar com o Manuel de Nóbrega na Rádio Nacional, e o Manuel tá meio falido por causa do carnê do baú da felicidade. Tem um cara lá que vai cobrar ele. O Silvio fica meio constrangido com a cena, porque o cara tá brigando muito. O Silvio vai conversar com ele e ele convence o cara a não cancelar o carnê do baú, porque o Silvio tem uma bela lábia. O Manuel de Nóbrega, ele já quer se livrar, depois que ele tá dando problema pra ele. Fala pro Silvio fechar o tal do baú da felicidade, porque dando muito prejuízo, ele não sabe como fazer isso render. Ele se arrependeu do tal do baú. Ele vai na série do baú, o Silvio, e vê lá que tem uns empregados que não estão nem aí. Tinha uma moça que chega lá, ela paga o carnê todo felizinho. O Silvio sempre botou na cabeça dele que o pessoa mais pobre paga sempre as coisas em dia. Aí o Silvio tem uma ideia: você paga o carnê todo mês, no final do ano, se você não for sorteado com nada, você troca por mercadorias. Ele começa a querer vender o carnê do baú lá no circo e ninguém se interessa a comprar essa coisa, porque ninguém vê credibilidade nisso. O Manuel de Nóbrega tá lá, e como ele não se livrou do baú, se você não conseguir fazer esse troço vender, nunca mais vai brilhar na rádio e na televisão. Acabou a sua carreira, e faz pra ele. E nessa parte assim até chegar, porque eles iam ter uma inimizade, continuaram construindo coisas juntos. Porque também o Silvio conseguiu fazer o baú ter lucro. Ele abriu uma nova loja do carnê do baú, uma loja física, pessoas iam lá trocar no final do ano. Chega o cara da Receita Federal, o Stanislau, que é interpretado pelo rapaz lá do Choque de Cultura, Leandro Ramos, que é o rapaz que faz a primeira versão do Stanislau. Muito boa interação entre
dos dois, que ele vai trabalhar no SBT junto com ele depois. Ele é um personagem, ele faz a série andar. Ele é o cara que resolve os problemas do Silvio. Eu vi também que o Silvio era um pouco abusivo com alguns funcionários dele. Porque tem que ser tudo do jeito dele, porque ele que tá sempre certo. O Silvio convence o cara da Receita Federal a não fechar a loja dele, porque ele faz tudo certinho, e pergunta quanto é que você ganha, né? Esse tentando contrato, cara. Um mês depois desse negócio do que tá tudo dando certo na rádio e também com o carnê do baú, ele conseguiu um programa na televisão. Ele vai trabalhar comprando horário na Globo. Graças ao carisma do Silvio, ele logo vira um dos líderes de audiência. Também temos que falar como o Silvio era uma pessoa meio complicada quando se falava na família dele. Porque, principalmente nesse terceiro episódio, que é quando o Silvio começa a ascender na televisão, ele começa a fingir que ele não é casado, que ele não tem uma mulher, sendo que a esposa dele desistiu do casamento que eles já estavam planejando há muito tempo, porque ela investiu no sonho dele. Ele se torna uma pessoa negligente com a esposa. Ele já tem uma filha com ela. Ele então tira a aliança quando tá no palco, começa a dar em cima das mulheres. Então essa parte é meio complicada do Silvio, porque ele quer ser o galã. Chega uma parte que tem um paparazzi que vai na casa deles. Aí ele fala que ela não é esposa, é assistente. É muito constrangedor essa parte. Enquanto isso, lá no futuro de 1988, continua o problema da voz do Silvio. E ele vai ter que ir pra Miami. A Iris insiste muito pra ele ir pra Miami, que a Iris é a segunda mulher do Silvio. Ele não quer saber o que ele tem, porque ele diz que logo ele vai voltar. Aí ele vai pra lá e ele encontra um mexicano muito legal, que parece o Agostinho Carrara, que é muito carismático, que fica lá fazendo companhia pra ele na mansão, conta a história dele de vida, conta a família dele. É muito legal isso. Ele até um carro. Ele ganha um carro do Silvio. Mas é o carro, né? Porque é uma BMW. No quarto episódio, o Stanislau vai falar pro Silvio que o Rossi, que no caso é o Boni, ele não tá tão satisfeito com o jeito popularesco do Silvio apresentando o programa dele. Os domingos, antigamente na televisão, não tinha programação o dia inteiro. Começava a partir das 3 horas da tarde. Até mostra o Silvio, compra uma televisão lá pra família dele. E não tem nada bom passando na TV, a pessoa fica vendo só a imagem estática lá. Mas daqui a pouco vai começar. Tem que esperar. Não tinha programação 24 horas até o final dos anos 90. Aí o Stanislau fala pro Silvio que ele deveria fazer parte da sociedade da Globo, porque é lá que tá o grosso do dinheiro que entra. Ele vai falar com o Rossi lá, e o Rossi não gosta dele. Ele já tá demitindo, o pessoal demitiu o Chacrinha lá, porque ele achava muito popularesco. E ele falou que o próximo seria o Silvio. O Silvio é esperto. O Chacrinha conta pra ele que a Globo tá com um rombo de milhões de empréstimo com o banco. Como o Rossi não quis nem saber o que o Silvio tava falando, porque ele em breve já ia mandar o Silvio embora mesmo, então o Silvio resolve dar uma festa na cara dele e chama o dono da Record. A Record estava mal das pernas, que era do Paulo Machado de Carvalho. Então ele convida o dono da Record, ele já tá bem velho, ele é muito enjoado, ele é muito São Paulino, tá? E tenta comprar uma parte da Record. Ele queria comprar a Record, só que ele falou que é só a parte do sócio aí que tava vendo, e ele não queria vender pro Silvio porque não achava o programa dele de alto nível. Ele não consegue comprar a Record, então o Silvio põe um laranja, que é um empresário bem excêntrico, que tem uma filha bem barulhenta, que gosta de perfume. Na verdade, a namorada dele. Tinha várias empresas, o grupo Silvio Santos já estava sendo montado, que tinha o Baú da Felicidade, tinha a perfumaria, tinha um monte de coisa. Ele falou que queria comprar a perfumaria. Então ele vende a perfumaria pelo preço da dívida da Globo e dá esse dinheiro pro Roberto Marinho. Roberto Marinho, esse que é interpretado pelo ator que faz o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E o Stanislau, que é ele que resolve as merdas do Silvio, ele leva o dinheiro lá pro Roberto Marinho, que tá jogando golfe, e continua mais um tempo na televisão, porque ia ser o último domingo dele na televisão, porque ele não gostava das coisas que o Silvio botava lá, que botava anão, botava torta na cara, um monte de coisa. Eu tinha o Nelson Ned, que ele achava que ele era uma aberração. O Rossi, o tal do Boni, aí era uma pessoa bem chata. O Silvio Santos, apesar dos pesares, ele foi a primeira pessoa, eu acho uma das poucas a dar oportunidade pra caras tipo o Nelson Ned, pra drag queens e outros tipos de artistas que outras emissoras nunca deram atenção. Enquanto isso, continua o problema da voz do Silvio lá no futuro, e também tem o problema
problema do Gugu agora, que como o tá puto, ele vai assinar o contrato com a Globo. O Rossi tira ele de lá. Na verdade, ele assina o contrato com a Globo. Tive o programa dele no sábado e ele queria ficar no domingo. Porque o sábado é um dia que ninguém se importa na televisão de acordo com a série. O Silvio está em Miami com a carnada toda. É a Iris que tem que resolver, porque ela se mete lá ser a executiva principal enquanto o Silvio tá fora. E o Stanislau flerta com ela a propósito. Aí chega o próximo episódio, que é quando chega o quê? Censura da ditadura militar, que é o episódio do E o Bambu, que você já sabe o que acontece, né? O Silvio pega seu microfone pra entrevistar lá pra de sempre, e a menina lá, da piada do bambu, sei o que te repita aqui, porque te desmonetizado. O intuito desse episódio é exaltar mais uma vez a figura manipuladora e empresarial do Silvio. Os militares mandam o cara averiguar. É o censor. O Silvio consegue conquistar esse cara, consegue fazer amizade. Ele é muito chato, esse censor, por causa da piada. O programa dele que não podia mais ter plateia, não podia mais ser ao vivo. Aí começou a cagada, porque o Silvio se tinha pensado por causa disso. Ele ficou lá observando a todo tempo o que o Silvio fazia. E o Silvio vai brincar com uma assistente de palco. Isso é muito sexual. E o Silvio se sente muito preso graças a esse cara da censura. O cara fala pra ele, isso tem que ser mais patriota. Aí o Silvio tem a brilhante ideia. Então ele faz a semana do presidente, exaltando os feitos do presidente da época, da ditadura militar, pelo país. E mostra a Transamazônica, o tal do censor gosta. Você pode voltar a ter seu programa ao vivo, com plateia e tudo. O interessante é que o fato dele ter conquistado o censor foi o que garantiu ele ter certo diálogo com autoridades militares da época para poder conseguir a carta de liberação, concessão dele no futuro, ele poder criar o SBT. Pra quem não sabe, o SBT surgiu das concessões antigas da TV Tupi. A Tupi faliu, uma parte da concessão foi pro Silvio e a outra parte foi pra Manchete. Só que a Manchete é completamente ignorada nessa série, nem citam ela. Resolvido o problema com o censor, que já tá tudo certo, o Silvio do futuro não faz a cirurgia, ele volta pro Brasil e falando que é só tomar um remédio que tá tudo ok, que não precisa fazer cirurgia de nada. Bom, pessoa do médico que fala que você não pode ter pressa, tem que fazer tal assim, mas mesmo aí não quer ouvir ninguém, porque é o Silvio, né? O Silvio não gosta de ouvir ninguém. Ele descobre que tá uma cagada nesse SBT, que estão atrasando salários, estão mudando coisas, estão demitindo os amigos dele. O Stanislau queria modernizar o SBT, não queria mais as reprises do programa do Silvio, queria que o Gugu voltasse. Descobrem que o Gugu vai pra Globo. O Silvio, então, com um problema de voz que ele tá. Ele conversa com o Gugu, é verdade que você vai pra Globo, mas você não pode. Ele explica porque lá não vão te lapidar. Tá, nessa parte eu acho até um pouco tensa, porque o Silvio chega e bota uma pressão psicológica em cima do Gugu. O Gugu queria sair do SBT pra ele... Porque ele queria ter destaque. O Silvio conhece o Gugu desde quando o Gugu era criança. Ele mandava carta pro SBT. E nessa hora, aquele peso do Silvio manipulador, sou teu pai de criação, chega no Gugu assim com toda a força. E o Gugu, não, beleza, é isso que eu quero ficar no SBT. Não quero mais ir pra Globo. Mas você vai me dar um programa no domingo? Vou, Gugu. Então você sai daqui da Globo, deixa que eu resolvo meu problema aqui com o Roberto Marinho, porque isso é assunto nosso. Ele vai lá da Globo, fala com a atendente e pergunta o que vai passar da Globo. Fala que é o festival de música do Caetano Veloso com o Chico Buarque. Fala que é uma coisa muito chata. Programa o Rambo, filme de ação de novo, porque vai dar um banho na Globo. O Silvio, com o seu jeito manipulador, você se lembra quando eu paguei aquela dívida sua no passado? Vai lá falando com o Roberto Marinho e mostra lá o peixe dele lá, que tá muito de quadro da parede. Não, mas o Gugu é nosso investimento, nós vamos planejar isso no futuro, não sei o que. Ele começa a fazer o drama dele, mas eu estou perdendo minha voz, não sei o que. Eu preciso que o Gugu continue lá pra me substituir, porque ele vai ser meu substituto no futuro. No universo da série, né? Ele só queria o Gugu de volta pra fazer o ego dele, pra dizer isso aqui é meu, ficar na minha mão. Eu que criei, eu lapidei, então não pode ouvir o doido lá do dinheiro e comprar. Silvio do passado, a primeira mulher dele, a Cidinha, descobre que está com câncer. E aí, pesa bastante o clima da série. Nesse período da série foi até um pouco tenso pra mim assistir, porque eu não esperava essa carga dramática inteira. Mostra ele sentindo essa perda. A mulher dele fazendo quimioterapia, como nós já falamos, o repórter vai lá e em vez de ele falar que não, essa aqui é minha esposa, eu tô cuidando dela, ela está com problema de saúde, não, ele fala que é assistente. É uma menina tá triste. A Cleusa, grande Cleusa, nós estamos ganhando uma das melhores personagens dessa série, que é a primeira diretora do Silvio, que trabalhou com ele muito tempo. Ela vira amiga da Cidinha, vai lá, cuida dela quando ela tá doente. A Cidinha, ela adota uma criança que é a Silvia, a segunda filha do Silvio. Se sentia só em casa porque o Silvio só vivia pro trabalho. O Silvio jovem era bem complicado.
O Silvio velho também é, né? Não, mas só que o Silvio jovem era mais irresponsável, somente com a família dele. Porque o Silvio velho, ele já tem a carga dramática que ele precisa, porque ele já sofreu muito graças à primeira mulher dele e não quer perder de novo a família dele. Claro, ele continua a ser o seu jeito excêntrico de sempre, mas ele é mais ligado à família no futuro do que o Silvio do passado. Chegamos então ao último episódio da primeira temporada, chamado A Porta da Esperança. O Silvio jovem consegue sua concessão pública de televisão. No mesmo período que ele consegue essa concessão, a esposa dele morre. No futuro, o Silvio faz a sua operação e no meio da sua operação ele começa a ter umas imagens da antiga esposa dele, porque ele começa a ter remorso. Essa cena foi muito bem dirigida, porque assusta bastante. As pessoas falaram que essa série tá um pouco caricata. Pode até estar, mas é bem atuada. Os atores estão muito bem. O Silvio jovem, ele vai com o Stanislau, ele monta todo o seu plano de concessão lá pros militares, vai falar com o Figueiredo. Tinha um crítico de televisão, esqueci de falar disso, que criticou o programa dele falando que era muito esquisito, muito barulhento. O que ele fez? Ele foi fazer amizade com o cara e contratou você ele. ganha, vem pra cá, vem ser jurado. Ele fica jurado no programa dele. E esse cara ajuda ele a conseguir conversar com ele, porque ele vai conseguir falar com o militar. Conheci o Figueiredo já, quando o Silvio vai lá falar com ele. Estou falando com o Silvio empresário ou com o Silvio animador? Vai ser isso sempre a sua programação? Não, eu prometo que vai ser uma programação de alto nível, não sei o que. Tá, todos os negocinhos, o pessoal olhar lá. O sensor lá que ajudou ele tá lá, se mostra bem interessado. O Silvio faz mágica lá, negócio da caneta de novo. Até então na reunião não dá em nada. Ele acha que não ganhou a concessão. Não deu certo. Vai o Manuel de Nóbrega, o Stanislau e ele lá pra fora. O Manuel seria o diretor de programação dele. Aí quando vê depois, o sensor vem correndo, gritando, chamando. Você conseguiu, Silvio. Você conseguiu. E essa cena de propósito é muito bonita, porque mostra tipo os 4 comemorando juntos. Nós vemos toda a caminhada até o Silvio conseguir seu canal de televisão. Só que não mostram a estreia do SBT. Não mostrou. Existe, pronto. Na segunda parte, temos o Silvio fazendo a cirurgia, deu tudo certo. Não consegue falar muito bem. Depois de ter tido uma visão lá com a esposa dele, ele volta para a televisão, ele se explica, todo mundo comemorando como ele tá lá. Ele então faz um discurso emocionado falando que eu me arrependo muito do que eu fiz com a minha primeira esposa. Eu deveria falar que eu era casado, eu quis ser o solteirão, quis ser o galã, mas na verdade eu era casado esse tempo inteiro e agora eu estou com a minha segunda esposa, a Iris, com quem eu quero passar com ela a minha vida toda. Isso é muito bonito, esse discurso dele. Termina com um gancho dele. Você votaria no Silvio para presidente da República? Ele dá aquela quebra de quarta parede. Tipo. Aí começa a segunda temporada. Eu achei a segunda temporada, depois do arco do Silvio presidente, chega uma personagem que não acrescentei muita coisa na série, e são 3 episódios dedicados a ela, que não precisava. Péssimo isso, assim, achei até de mau gosto. A primeira temporada teve um monte de acerto, desperdiçar potencial de enredo só pra acrescentar uma trama que não acrescenta quase nada, que era de um suposto caso do Silvio com uma atriz. O Silvio ignorando a mulher dele que queria escrever novela. Pra que esse arco? A segunda temporada, como eu falei, começa com Silvio querendo ser presidente. O Sarney se convence disso, ele é muito popular, ele falta 20 dias pra eleição e o Silvio decide, não fiz campanha, não fiz nada, mas eu vou ser presidente. Até fala com a Iris, mas você quer mesmo? Você falta 20 dias? Não, faltam 18. Faz a campanha dele, tá uma disputa bem acirrada. Antes, ele fala que não quer que isso é só especulação da mídia. Aí ele chama todos os presidenciáveis, que é o Collor, o Lula, o Maluf, tá todo mundo lá no palco. Vai ter um debate entre eles, público, principalmente de Lara. Temos que falar que o Gui Santana, como Sérgio Malandro, não poder ter. Ali é caricato até pra isso. Senti falta de personagens como a Abby, tem mais destaque, ela aparece pouquíssimo na primeira temporada. Ela aparece só em um episódio, e olha lá. O Silvio, ele desencadeia esse debate entre os presidenciáveis com o intuito de unicamente chamar atenção para uma campanha para si mesmo, graças ao Pedro de Lara, onde ele deveria ser o presidente. Ele fica puxando o couro da plateia. Silvio, presidente. Isso funciona. Se convence. Não, então é isso que vocês querem, então. Ele já aparece em segundo lugar nas pesquisas. Rola em primeiro, o Silvio em segundo e o Lula em terceiro. Tem uma cagada por causa disso, porque o Roberto Marinho não queria que o Silvio tivesse poder sobre as concessões de televisão, porque ele sabe como o Silvio gosta de ser centralizador de tudo, não queria que ele fosse o patrão dos caras da televisão. Roberto Marinho vai bater um papinho com o Sarney lá e convence o Sarney a não
vão botar o Silvio como o candidato da legenda do partido dele. O Silvio, então, se filia a outro partido, o Partido Municipalista Brasileiro. O presidente do partido, interpretado por quem, Léo? Pelo Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Temos o Nino e o Doutor Abobrinha nessa série. O Sonny tinha desistido dele, então ele vai para esse outro partido. Ele vai fazer campanha na rua, ele joga violãozinho. O Roberto Marinho vai focar nisso aí, que estão ocupando voto. Tem também uma parte do futuro que é uma trama pouco arrastada também, que é nos anos 2010, que é quando o Banco Pan-Americano está prestes a falir e o SBT pode acabar. Tem todo um desenrolar nisso, porque tem uma jornalista que começa a falar com o Silvio, começa a pegar no pé dele porque ela descobriu o rombo e ele não queria que ninguém soubesse disso e ela começa a querer espalhar. Só que aí o Silvio manipulador entra na jogada de novo. Conseguiu manipular ela, só que tinha outros personagens jogadas. Tinha um sócio dele que tava fazendo as coisas por debaixo do pano e acabou que ele vazou informações antes. Quando tava prestes a ter o Silvio oficializado como candidato do partido, a campanha dele é impugnada. Se você ia votar em outro, porque não ia dar tempo de botar o Silvio Santos na cédula. Ia ter o debate da Maria Gabriela e Dona Band, ia chamar todo mundo. Não dá certo, o Silvio é impugnado antes do debate, então desiste da carreira política e volta a focar no SBT. Aí começa o arco arrastado da segunda temporada. Vai do episódio 3 ao episódio 5. São 3 episódios extremamente chatos, arrastadas, desnecessárias. Por causa desses 3 episódios, a gente tem que correr com coisas que precisava ser mais explorado depois. Botava só um episódio com essa atriz aí, só de transição. Quando eu assisti o trailer, me venderam uma temporada que fosse abordar temas do tipo Casa dos Artistas, PCC, Domingo Legal, a batalha dele com o Faustão e o sequestro dele. E essas tramas são resolvidas basicamente nos últimos 3 episódios. Não, nos últimos 2 episódios. Correram demais no final. O tal do novo SBT, porque tem um cara lá que fala que a programação do SBT tá muito envelhecida. O Silvio, ele enrola demais o Gugu pra conseguir ter o Domingo Legal dele. É uma coisa que te quer ver. E o Silvio, não, vai continuar como tá. Foi vendido uma temporada falando sobre o Gugu. Mostra a filha dele, a Patrícia lá, querendo ser tiete dos menudos, né? Ludos. Não pode usar o nome dos outros. Tava gravando o clipe, o Silvio desiste do Domingo Legal, fica no Viva a Noite mesmo. O Silvio tinha 8 horas de programa e não queria perder nada. O Silvio também é complicado. Assim, a atriz chata. Tem a Iris tentando escrever novela, o Silvio não quer saber da novela. Aí chega a atriz mexicana que quer fazer uma mulher sem olho. Aí essa mulher quer ficar dando em cima do Silvio. O Silvio ouve o outro lá que fala que o SBT tem que mudar, então ele muda todo o programa de auditório do Silvio, faz um talk show pro Silvio, tenta limpar os jurados, fazendo eles ficarem tudo limpinho com a roupa. Aí faz um programa chato pro Silvio. O Silvio, primeira vez em 16 anos, sei lá, perde o primeiro lugar pra Globo, porque o Faustão estreia lá que ele gravou 25 pilotos até o programa sair do ar e todo mundo alertando, não, você tem Gugu aí, tem que botar o Gugu no ar, mas o Silvio não quer. O Silvio é muito teimoso, isso, cara. Prejudica muito essa liberdade criativa que os diretores tomaram dessa temporada, afetou a temporada inteira. A segunda temporada não foi boa. O tal do Stanislau dando em cima da Iris, tentando levar ela pra Record, e termina de um jeito bem sem graça essa história do processo que ela teve, porque o Silvio e a Iris, eles ficam separados, e aí no meio disso começa finalmente o arco do Gugu, mas é tudo embaralhado porque fica tudo corrido por causa desses 3 episódios que atrapalham. Sérgio Malandro quer contar uma piada. Qual a fusão do quero com Pica-Pau? Aí o Silvio fala isso, mas como o Silvio tinha o programa da família brasileira, não fica bem pegando pra ele, que não é o rosto jovem. Então ele fala isso, aí as pessoas falam que é baixaria, aí o Silvio fica cabisbaixo com isso, tá, então Gugu, você ganhou, você venceu, bora fazer teu programa. E finalmente... Mas com a condição, quando estivesse no pico de audiência, ele vinha e passava pro Silvio o programa. É o patrão, ele que manda, né, galera? As meia horas focadas no arco do Gugu contra o Faustão são excelentes.
É meia hora disso. Começa com Gretchen Van Damme. Assim, mostra isso na série. Sushi erótico do Faustão. E pra finalizar... Latininho! Foi um rapaz de 18 centímetros que tinha hidrocefalia. Enquanto isso, vai rolando lá a trama do futuro do Silvio com problema com o Pan-Americano, que ninguém se importa, porque é muito chata. E acaba de maneira mágica. O Silvio conseguiu resolver tudo porque ele conseguiu falar com o presidente. Vamos encerrar logo isso pra te falar das coisas legais. Chama ele pro Teleton, dá um empréstimo. A jornalista que tava perseguindo o Silvio não publica mais a matéria dela e fica por isso mesmo. Fica subentendido que o Silvio não é uma pessoa corrupta na série. Mas agora o fator que realmente importa é o passado dele. Separação do Silvio com a Iris. Ele tentando lidar com a ideia de separação e a disputa de bens. E também a disputa de audiência. Rossi, né, que é o Boni, ele falou que nunca baixaria o nível do programa dele. Só que aí nessa parte da temporada, ela já tem uma liberdade criativa, então ela junta... O problema é que juntaram todas as datas num ano só. Foi em 1999. Datas de eventos traumáticos e complexos da vida do Silvio Santos. Porque como eles tiveram que correr nessa parte final, então eles tiveram que juntar tudo. Uma salada. O sequestro da filha dele, o sequestro dele... O PCC no Gugu. E o Gugu indo pra Record. E o Gugu vai pra Record em 10 anos depois, em 2009. Durante o sequestro do Silvio. Ele arrumando as coisas, todo mundo lá agoniado com o sequestro, ele arrumando as coisas pra ir embora. Não faz sentido nenhum isso, cara. Essa parte aí, eu entendo que não gostou da série, porque isso daí não faz sentido nenhum. O Gugu é excelente. Eu adorei ele. Ele é muito bom. Ele, o Paulo Nigro e o ator que faz o Faustão são impecáveis. O sequestro da filha, a menina, ela vai ficar no cativeiro por 2 ou 3 dias. Aí o Silvio vai lá e faz negociação com o bandido e atrapalha a polícia. Enquanto ele tá resolvendo isso, chega o Gugu na cara dele falando que a entrevista com o PCC deu problema. No meio disso, tem a Globo noticiando que a filha dele foi sequestrada, que ele não queria que tivesse falado isso. Tem o PCC, tem a filha, tem também a Iris processando o Silvio por causa de uma coisa que aconteceu anos antes. Isso nem é cobrado depois, resolve na hora no diálogo. Tem o Silvio e a Iris indo no cativeiro sem acontecer nada com eles. Tem também outro executivo lá falando que ia ter o Big Brother na Globo. Exato. Aí dá um gancho que ia fazer a cara dos artistas. Só que como não dá tempo de explorar isso, porque eles perderam tempo com coisa desnecessária, não aparece o que seria um dos maiores picos pra essa série. Se vier a ter, pode ser uma terceira temporada. E aí eles vão ter que ajeitar essa linha do tempo, terceira temporada, porque tá tudo emparelhado. Não faz sentido nenhum tudo ter acontecido no mesmo ano, porque o sequestro da filha do Silvio foi em 2001, o Gugu do Pai Record foi em 2009, a Casa dos Artistas é em 2002, o PCC em 2003. O que pode acontecer, o Gugu não ir pra Record e dar uma desculpa de novo e ficar no SBT e segue uma terceira temporada pra explicar as coisas ficarem abertas e pronto. Eu vou aceitar de boa, só que a segunda temporada não foi boa, ela foi arrastada e ao mesmo tempo foi corrida. Os episódios corridos são melhores que os episódios arrastados. A atuação do José Rubens como Silvio no último episódio, junto com o ator que faz o Fernando. O ator que faz o Fernando, que é o sequestrador, é muito bom. Esse episódio eu achei que ele foi genial, o jeito que levaram as coisas foi muito bom. Não sei se a coisa, eu sei que o Silvio teve esse diálogo com o sequestrador. A gente não sabe, mas entendeu? Não sei. Eu sei que ele ficou na mira do sequestrador por muito tempo. Espero ter uma terceira temporada, eu vou querer assistir. Como eu falei, se tiver, tem que ajeitar essa linha do tempo da série, porque parecia que eles achavam que não ia ter uma nova temporada. Pareceu isso, porque como eles quiserem enfiar todos os fatos de uma vez só, foi um correndo demais. E a segunda temporada foi um sonho do Silvio enquanto ele tava na mesa de cirurgia. Pronto, resolvido. Eu acho que a série devia ter acabado na briga do Gugu contra o Faustão. O que seria bom pra segunda temporada? Explorar o sequestro da filha, o sequestro dele, aí puxavam os caras dos artistas PCC, pronto. Sei lá, puxavam um gancho pra uma quarta temporada do Gugu indo pra Record. Não precisava correr com tudo. Nem fazer essa misturada toda. Eu dou uma nota 7 pra essa série. Eu dou um 7 também. Eu dou um 9 pra primeira temporada e dou um 7 pra segunda. Não, a gente tem que dar como um todo, né? Eu dou um 7 então, só pela segunda temporada de bosta. E também por não ter personagens importantes aparecendo, como eu já falei, Carlos Alberto de Nóbrega. Gostamos da série? Sim, gostamos, mas tem muitas ressalvas na segunda temporada. Obrigado. Se inscrevam no canal, comentem, deixem o like, ative o sininho. ative o sininho. Eu sempre falo, ative o sininho pra notificação. Siga nossas redes sociais que tá em algum lugar aqui da tela. Até mais, galera. Tchau.